Olá a todos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que a Shalom do nosso Altíssimo esteja na vida de cada um de vocês. Hoje eu senti aqui de trazer uma reflexão em cima das últimas experiências que eu vivenciei aí com outros irmãos no evento que teve de lançamento do livro do meu irmão Ednardo, que inclusive foi uma bênção, e também no dia seguinte de um encontro que eu tive com outros irmãos, apesar de eu não ter presenciado tudo do encontro, né, infelizmente, mas do que eu presenciei deu para aproveitar bastante, absorver muitas coisas boas e foi uma bênção graças ao Pai. Mas a reflexão que eu quero trazer aqui é em cima do congregar. Como que é realmente que a gente pode congregar? Muitas pessoas acabam entendendo de forma errada quando a gente fala, por exemplo, que os templos são corrompidos, que você não é obrigado a frequentar um templo de pedra, uma denominação religiosa com vários ensinamentos enganosos que contrariam diretamente a sã doutrina, principalmente nesses temas que envolvem o desprezo com a lei do Criador, que é a base para a nossa fé, da qual o Messias veio trazer o pleno e real significado. Então, quando a gente fala que você não é obrigado a frequentar templos de pedra, essas denominações que são contra a lei do Criador, que pregam contra a lei do Criador, que é algo tão essencial no propósito do Evangelho, isso não significa que eu ou outra pessoa que fala isso é contra congregar. É óbvio que não. O problema é acreditar que congregar, se unir com a igreja, se resume apenas a você frequentar um templo de pedra apenas uma vez só por semana e que se você não fizer isso, você é um desigrejado, você é um desviado, um descongregado, um descomunado e tudo mais, sendo que isso, na verdade, é fruto da Igreja Católica, pois foi na Igreja Católica que começou esse entendimento que se você não frequentar o templo, você é um desviado e você merecia ser excomungado. Até porque esse termo desigrejado não existe nas Escrituras. Não há uma única menção sequer desse termo desigrejado, porque a igreja verdadeira não é um templo de pedra, não é uma denominação religiosa. São pessoas reunidas juntas buscando e adorando ao Criador. É o corpo vivo do Messias no campo espiritual. E esse corpo não é só simbólico, ele é também literal. Para esse corpo se manter em constante funcionamento, isso independe de lugar. Então, o congregar, sim, é uma recomendação nas Escrituras, inclusive Hebreus 10, 25 é muito claro quanto a isso. E muitos acabam utilizando dessa passagem para dizer que se você não frequenta um templo de pedra, você é um desigrejado ou um desviado. E é claro que o congregar é essencial, pois quanto mais unidos estamos com outros irmãos na fé, mais fortalecidos nós somos, mais alinhados nós ficamos no propósito do reino, mais mistérios são desvendados, mais obras nós fazemos, mais caridades e tudo mais nossas orações são ouvidas, são fortalecidas, mais louvores e mais a presença do Espírito do Criador da Ruach HaKodesh ali fica. Quando um irmão cai, tem o outro que pode ajudar, e quando o outro cai, tem você que pode ajudar. Então é óbvio que o congregar, o estar unido com outros irmãos é essencial para todos nós, e quanto mais a gente buscar essa união, melhor. Mas o que eu quero enfatizar é que isso independe de lugar. E a prova viva é como que os discípulos e apóstolos agiam na igreja primitiva. Não é um lugar específico que define uma igreja. O que define a igreja verdadeira, o corpo do Messias, a Carral, a eclésia, são as pessoas reunidas nesse local. Se o alicerce delas for o nosso Messias e tiver duas ou mais pessoas nesse lugar, então o mesmo pode ser chamado de igreja ou congregação. Pode ser numa casa, pode ser num parque, pode ser num pátio, pode ser numa praça, pode ser num monte, pode ser debaixo de uma ponte, pode ser no meio de um deserto, isolado no meio do mato, numa ilha, pode ser em qualquer lugar, não importa o local. O que importa é ter pessoas reunidas e buscando ao Criador através do nosso Messias, o adorando em espírito e em verdade, todas nesse mesmo espírito e propósito. Essa que é a igreja verdadeira. E a própria palavra ipsinagogen, que é utilizada em Hebreus 10, 25, ela remete à ideia de um ajuntamento do alto. Ou seja, se tiver ali duas ou mais pessoas unidas no mesmo propósito, no mesmo espírito, adorando e buscando ao Criador, servindo ao Criador, pela fé no nosso Messias, acontece ali um ajuntamento do alto. Essas pessoas estão totalmente unidas, estão totalmente conectadas no campo espiritual, pois o mesmo Espírito opera por meio delas e pode trazer por meio delas revelações. Então é um ajuntamento do alto, e isso independe de qualquer localização, independe de qualquer lugar que você estiver. Pode ser no lugar mais extremo do mundo, ou pode ser numa grande cidade, numa grande metrópole.
Ali, se tiver duas pessoas nessa mesma sintonia, frequência e propósito, e o Espírito se manifestar por meio dessas pessoas, pode ser considerado igreja, pode ser considerado um momento de união, de congregação. E o maior problema não é nem você reunir um templo de pedra, mas sim você considerar que só neste lugar, nesse templo de pedra, é que pode ser chamado de a casa do Criador, a presença do Criador, ou que pode ser chamado de igreja, ou que é o único lugar que você é considerado um congregado. E caso você não frequente esse lugar, um tipo de clube social, você é um descongregado ou desigrejado, sendo que não é dessa forma. Obviamente que se tiver 90, 100, 200 pessoas, não é em qualquer lugar que dá para se reunir. Então você vai lá e pega um espaço maior. E entenda, quando eu falo de templo de pedra, não estou falando dessa organização empresarial, desse sistema religioso, mas do próprio local em si, que é um templo de pedra, uma estrutura maior. É nesse sentido que eu falo de templo de pedra. O problema é sim você ter essa ideia que só nesse templo, que é a casa do Criador, e também se você está em um lugar onde você não pode questionar a autoridade, mesmo que essa autoridade esteja ensinando algo que seja contra as Escrituras, que bate diretamente contra a sã doutrina. Num lugar onde as pessoas não podem ter voz, onde só esse líder pode ter voz, e esse líder pode ensinar o que bem quiser, se pautando erroneamente nas Escrituras, sem ter ninguém para bater de frente. Então o problema é todo esse sistema que foi construído como fruto de uma apostasia, onde os fiéis são subordinados a uma autoridade, e essa autoridade pode muito bem pregar o que ela quiser, sem ter alguém para contrariar, sem ter alguém para bater de frente, sem dar voz a outras pessoas, sendo que não era assim na igreja primitiva, não era assim na congregação inicial. Havia, obviamente, autoridades, os 12 apóstolos, os 70 anciãos, havia o concílio de Jerusalém, ninguém tem dúvidas disso. Tanto é que no contexto de Atos 15, quando houve ali a discussão e foi invocado o concílio de Jerusalém, veja o que fala no verso 22 e recomendo aos irmãos que leiam todo o contexto para entender do que se trata. Então os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Percebe o que é falado no começo desse texto? Os apóstolos e os presbíteros, que eram as autoridades maiores, com toda a igreja, ou seja, todas as pessoas que estavam unidas nesse local, decidiram juntas, tomaram uma decisão e uma medida final, ou seja, todos tinham o local de fala, todos tinham a oportunidade de dialogar, todos tinham o direito de dar opinião, ainda que houvesse autoridades e essas autoridades é que tomassem a decisão final. Nisso não tem problema algum. O problema é quando a autoridade, só ela pode tomar a decisão, não precisa consultar os fiéis, não precisa consultar mais ninguém, ela pode falar o que quiser e ninguém pode contrariar essa autoridade, caso contrário ela estaria sendo rebelde. Então entende aonde eu quero chegar? Esse sistema religioso, que eu já expus em live, em vídeos, qual foi a sua origem, o porquê que ele é dessa forma, quem começou com essa ideia, ele é fruto dessa apostasia. É um sistema onde os fiéis são obrigados a serem subordinados aos líderes e autoridades, o que foge totalmente contra do que é relatado nas Escrituras, o que foge do modo que era na igreja primitiva. Então ninguém é obrigado a se subordinar a um líder dessa forma, a não poder questioná-los, a pertencer a esse sistema e ser conivente com tudo que é ensinado lá sem poder questionar, sem poder contrariar. E a maior parte dos que estão lá, eles são condicionados com essa ideia de que eles realmente devem seguir dessa forma, que não pode questionar a autoridade e que a autoridade é constituída pelo Criador, e se o que a autoridade está falando, logo é condizente com aquilo que o Criador revelou por meio da sua palavra, sendo que na maioria dos casos, infelizmente, não é assim. Muitas coisas que são ensinadas contrariam diretamente a palavra do Criador, justamente por esse sistema todo ser fruto de uma apostasia. E quando eu falo sistema religioso, não é só sistema cristão, não. Sistema judaico, mesma coisa. Muçulmano, mesma coisa, dentre as outras religiões também. São fruto desse engano que o líder tem que ser a autoridade máxima, que você não pode questioná-lo e que você deve obedecer calado essas autoridades. E entenda que o objetivo aqui não é ficar criando contenda com religiosos e tudo mais, como se eles fossem inimigos. O que eu estou denunciando aqui é o sistema, do modo como ele é feito, a base dele, a estrutura dele, sobre as pessoas que estão lá.
oro para que se aproximem cada vez mais do Pai, oro para que façam a vontade do Pai. Creio sim que tem pessoas muito bem intencionadas nesses lugares, já presenciei, já vi pessoas que fazem obras de caridade, fazem muitas coisas que são totalmente coerentes com o Evangelho. O problema é que em muitos casos elas acabam obedecendo à autoridade e em muitos casos essa autoridade, o que ela prega é contra o que está sendo dito na palavra, é contra o Evangelho do nosso Salvador. Inclusive, se a gente for parar para analisar o que aconteceu aí desde 2020, a maioria das autoridades religiosas incentivaram seus fiéis a se submeterem a tais medidas. E o Pai vai julgar cada um na medida do conhecimento que lhe é concedido. Tem pessoas que realmente não são concedidos muitos conhecimentos, o Pai vai julgar eles de acordo com aquilo que lhes concedeu, enquanto que para outras pessoas é concedido mais conhecimento, para essas pessoas será mais cobrado. Então sim, muitas pessoas, inclusive no passado, que frequentaram todo esse sistema, mas não chegaram ao conhecimento como está sendo revelado nesses últimos tempos, o Pai vai julgar essas pessoas conforme a medida do conhecimento, conforme aquilo que lhes foi concedido. Isso vale também para pessoas muito simples, muito humildes, que são pessoas sinceras na fé, que têm sim a fé no Criador, têm sim a fé no Messias, pode não ter o pleno conhecimento de muitas coisas, claro que ninguém aqui nessa terra tem, mas é óbvio que nesses últimos tempos está sendo revelado muitas coisas e para algumas pessoas têm sido concedidos mais, mas eu falo para pessoas simples mesmo, pessoas bem humildes, que têm ali uma fé sincera. O Criador não vai ter misericórdia dessas pessoas? É claro que ele vai ter. Mas isso não significa que o sistema não seja apóstata. Isso não significa que o sistema não seja corrompido. Isso não significa que é um sistema que tem como intuito levar as pessoas ao grande engano final, entende? E é isso que eu busco alertar aqui. As pessoas que estão confiando cegamente nesse sistema, cegamente em suas doutrinas, cegamente em seus líderes, não questionando eles e ainda batendo de frente contra tudo aquilo que contraria o que é dito nesses sistemas e que na maioria dos casos, inclusive, é contra as Escrituras. Esse é o problema. Infelizmente, muitos preferem confiar nas autoridades religiosas, nas doutrinas do sistema, do que realmente, pelo menos, ouvir o outro lado para ver se procede ou não, para ver se realmente é verídico ou não. E isso, infelizmente, é o que acontece muito. E aí, nesses casos, as pessoas que rejeitam o conhecimento da verdade não serão tomadas por inocente. E de tais pessoas será, sim, mais cobrado. Mas que o Pai a julgue de acordo com a sua justiça. Então, o meu objetivo aqui é alertar que esse sistema é enganoso. Que o molde desse sistema, a base desse sistema, é fruto de uma apostasia. Agora, cabe a cada pessoa escolher aquilo que é melhor para a vida dela. O meu papel é de alertar. Agora, quem vai decidir é a pessoa. E sempre recomendo para todas as pessoas que possam estar aqui ouvindo a mensagem, orem, busquem o refúgio no Pai, pois o Criador dará a resposta, como ele tem dado para muitos irmãos. Inclusive, para os irmãos que o Criador deu a resposta, pode deixar aí nos comentários, fique à vontade. A resposta que o Criador deu para a sua vida, se era para você continuar ou não nesse sistema. A maioria das pessoas me falaram que não, que o Criador deu a resposta que realmente era para sair, batendo exatamente com aquele texto de Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Mas entenda, a congregação vai muito além de estar em algum lugar, alguma denominação religiosa e só nesse lugar que supostamente é chamado de a casa do Criador. A congregação é literalmente em qualquer lugar onde tem duas ou mais pessoas dispostas a servir e adorar ao Criador, do mesmo modo que era na igreja primitiva, onde ele se uniu nos lugares que fossem possíveis para compartilhar as boas novas da salvação. O sermão principal do nosso Messias não foi no templo de pedra, foi no monte, foi exatamente no meio do mato. E o que eu posso falar de testemunho agora, nesse encontro com outros irmãos, é como foi abençoado, como eu me senti renovado, como eu me senti mais preenchido, como foi bom, como é incrível compartilhar da mensagem, trocar conversa com outros irmãos na fé que estão alinhados no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Como é incrível essa sensação, por isso que eu enfatizo, o congregar é importante. Sempre que você puder encontrar outro irmão na fé, congregue, esteja junto. Quanto mais juntos, melhor. Nós precisamos estar unidos e não ficar um brigando com o outro como se fosse inimigo. Nossos inimigos são outros, nós devemos estar cada vez mais unidos para conseguir superar tudo o que está por vir. E sim, sempre haverão divergências, desde que não sejam divergências em questões essenciais que envolvem o Evangelho,
dá para tolerar. Então nós devemos aprender também a lidar com as divergências, desde que não sejam divergências que batem diretamente de frente com a sã doutrina. Aí já é outra conversa. Mas se não bate de frente e são em questões mínimas, que a gente tolere um ao outro sempre buscando a harmonia maior. Então que estejamos cada vez mais unidos, compondo o corpo do Messias. Cada membro tem sua função, cada membro foi designado para um trabalho, para uma função, para um propósito específico. Alguns compõem o braço, outros compõem o coração, outros compõem a perna, outros compõem a mão, outros compõem o rim, outros compõem a cabeça, e todos fazem parte do grande corpo do nosso Messias, tendo ele como nosso cabeça. Então, quanto mais unidos, melhor. Mas entenda, congregar vai muito além dessa visão que passaram para a gente ao longo de nossas vidas. É uma visão totalmente enganosa para manter as pessoas subordinadas e alienadas por todo esse sistema, como se elas não pudessem jamais questionar as autoridades que foram concedidas por humanos, com interesses humanos, e não constituídos diretamente pelo Criador. Agora, se o Criador usa ou não algumas autoridades, ele pode usar quem ele quiser. Aí já é outra história. Isso não significa que esse sistema é do agrado do Pai e que foi constituído por ele. Que foi permissão dele, com certeza foi. Até para o propósito do Messias e do preço pago dele ser espalhado por todas as nações. Mas glórias ao Pai que estamos em tempos de restauração e tudo aquilo que é oculto está sendo trazido à luz. Em 1 Coríntios 12, a partir do verso 12, vai falar para a gente: porquanto assim como o corpo é uma só unidade, possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo, assim também ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado beber de um único Espírito, porque também o corpo não é constituído de apenas um membro, mas de muitos. E aí, na continuação, vai ter toda a explicação envolvendo a função de cada membro que compõe o corpo do Messias. Então, entenda, jamais sou contra congregar. Congregar é essencial, congregar é importante. Sempre que possível, que a gente congregue, que a gente esteja com outros irmãos, principalmente vivenciando isso com mais detalhes agora. Como que é renovador, como que é vivo. E online, por mais que seja bom, nem se compara com o presencial, nem se compara com trocar energia com pessoas que estão no mesmo caminho, na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo espírito. É uma experiência incrível. E oro para que o Pai abra mais portas para que surjam mais oportunidades como essas, de nós sempre estarmos congregando, de nós sempre estarmos em união. Que busquemos cada vez mais estar unidos, compondo o corpo do Messias. E nesses últimos tempos, ele tem exigido cada vez mais o trabalho de todos nós. Então que cada um, como membros do corpo do Messias, faça o seu trabalho, faça a sua função, pois é assim que o corpo do Messias pode funcionar perfeitamente. E é só quando esse corpo do remanescente que estiver aqui durante o período da grande tribulação funcionar perfeitamente, é aí que ele vai voltar e resgatar os remidos e que foram lavados pelo sangue dele. Então que você tenha isso em mente, busque sempre que possível essa união, essa comunhão com outros irmãos e entenda, vai muito além da forma que nos passaram. Pode ser literalmente em qualquer lugar. Na grande tribulação, pode ser no meio de um bueiro, pode ser debaixo de um esgoto. Se você estiver congregando com outros irmãos, ali a presença do Espírito da Rua do Criador estará com você. Shalom a todos.